Hebreus 12, versículo 1 ao 4. Todos encontraram aí? Versículo do 1 ao 4, e depois vou estar lendo o 14 e o 15. Perseverança no meio das provações, segundo o exemplo de Cristo. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Até irmos. Podem se assentar. Irmãos, um dos principais motivos da carta aos Hebreus, o que estava acontecendo naquela época? A igreja estava começando a ser perseguida. Judeus convertidos a Cristo estavam começando a ser convertidos. E esses judeus com medo e com malas prontas para voltar para o judaísmo. Então, essa carta ela foi escrita para esse momento que estava acontecendo. Aquela igreja, aqueles judeus acabaram de se converter do judaísmo, da lei, e se renderam a Cristo. E, de repente, a igreja começa a ser perseguida. E quando uma igreja começa a ser realmente, verdadeiramente perseguida, qual que é a reação de nós homens? Vamos voltar para o judaísmo, vamos voltar para o nosso lugar de acomodo, vamos voltar porque lá não vai ter perseguição, lá a gente vai ficar tranquilo. E quando nós entramos para a igreja verdadeira do Senhor, a qual nós estamos, a igreja do Senhor Jesus, muitas das vezes nós pensamos em desistir, muitas das vezes nós pensamos em parar, muitas das vezes nós queremos tomar as atitudes de parar porque é difícil. E é interessante que aqui o escritor ele deixa algo muito interessante para nós. Portanto, nós todos que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Que testemunhas eram essas? Eram os fiéis da galeria da fé. Abraão, Noé. Então eles estavam cercados por essas testemunhas, homens que já tinham sido perseguidos, Isaías que foi cerrado ao meio. Então eles estavam cercados por essas testemunhas. Ei, dá para fazer, dá para seguir o evangelho, dá para continuar. Então foi algo bastante interessante. E ele diz: deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. E algo interessante, irmãos, porque ele diz: corramos a carreira com paciência que nos foi proposta. Se alguns dos irmãos talvez não sabiam desse momento, mas as Olimpíadas que nós vemos até hoje, elas já aconteciam. E ele mostra aqui alguém, ele dá um exemplo, ele faz essa analogia para que nós corramos com paciência a carreira que nos foi proposta.
E se nós formos pegar essa analogia do escritor de Hebreus, nós vamos entender que cada um de nós, cristãos, que está nesse processo de santificação, sabe o que nós somos? Nós somos atletas. E sabe o que um atleta faz? Um atleta, ele se dedica ao Senhor. Um atleta aqui nesse mundo, para buscar uma coroa corruptível, o que ele faz? Ele acorda cedo todos os dias, ele se dedica, ele se alimenta bem, ele treina, ele se esforça, e sabe o que ele faz? Ele tenta superar a ele todos os dias. E se nós formos entender a nossa vida de cristãos, o que nós vamos fazer nesse processo de santificação, nós estamos nos superando a cada dia, buscando a excelência, buscando ser mais parecidos com o Cristo, buscando este algo que é Cristo. Então, basicamente, nós também somos atletas. E ser um atleta não é fácil, exige dedicação, exige renúncias. E o Evangelho, ele nos traz essas renúncias, ele nos traz esses momentos de dificuldades, ele nos traz esses momentos de choro, ele traz esse momento de dor. E o Evangelho, ele traz todas essas dificuldades. Então, ser um atleta que corre atrás de uma coroa corruptível vai trazer dificuldades, vai trazer dores, vai exigir muita coisa de você. Mas algo que é interessante é porque a igreja do Senhor, ela não está atrás de uma medalha olímpica, ela não está atrás de uma coroa corruptível. Nós não somos o Cristiano Ronaldo, nós não somos o Messi que ganhou uma bola de ouro, nós não somos o Michael Phelps que ganhou várias medalhas olímpicas, mas nós somos o povo escolhido por Deus, o povo santo, o sacerdócio real, escolhido para o Senhor, para fazer o quê? Nós estamos atrás de uma coroa incorruptível, e esse é o alvo. Irmãos, quando nós nos colocamos como esse atleta, no versículo 2 é interessante que, olhando para Jesus, o autor consumador da fé, o qual pelo gozo lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono. Então, como que nós vamos ser esse atleta que alcança a coroa corruptível? Nós precisamos estar olhando, ouvindo o nosso técnico. E quem que é o nosso técnico? Quem que é a voz que nos comanda hoje como igreja do Senhor? É a voz do nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que fala, vai para a direita, vai para a esquerda. É Ele que fala, vai, continua, persevera. É aquele que diz assim, ó, aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que nos diz quando estamos desanimados, tem de bom ânimo, não pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Ele é quem nos direciona, Ele é que é o nosso técnico, e quando nós ouvimos a voz do nosso técnico, nós tomamos as decisões corretas, e nós continuamos nessa corrida, mesmo querendo desistir, mesmo querendo parar, mesmo achando que nós não somos dignos da presença dEle. Então é necessário nós ouvirmos a voz do nosso técnico, é necessário nós ouvirmos a voz do Espírito Santo, é necessário nós ouvirmos a palavra, as instruções da palavra, como que o jovem vai endireitar o seu caminho, como que o jovem vai se fortalecer, é olhando para os mandamentos, é olhando para a palavra do Senhor. Irmãos, e tem algo no versículo 2 ainda que eu acho muito interessante, que Jesus, ele sabia que ele tinha uma cruz para carregar. Nós sabemos que nós também temos uma cruz para levar, e durante essa cruz nós estamos nesse processo de santificação. Durante essa caminhada com Cristo, Ele está nos aperfeiçoando, porque a palavra diz que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar.
Então nós estamos nesse processo. A santificação, ela não é ganhada, ela não é conquistada de um dia para o outro, mas ela é conquistada diariamente, quando nós buscamos a presença do Senhor, quando nós buscamos a face do Senhor, quando nós oramos, quando nós jejuamos, e o Senhor vai operando, vai trabalhando, vai limpando o que não provém dele. A palavra do Senhor vai dizer lá em João 17:17: santifica-nos na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Então, se você quiser ser santo, sabe como é? Santifica na tua palavra, a tua palavra é a verdade. Então, é a palavra que o Espírito Santo vai nos convencendo dessa palavra, e quando nós começamos a ser obedientes a essa palavra, nós vamos naturalmente nesse processo de santificação, e a gente vai se moldando, o Senhor vai nos moldando, vai nos melhorando e vai nos guiando e melhorando a cada dia. Irmãos, o versículo 2, nós sabemos que Jesus, ele sabia que ia ter que passar com esse processo da cruz, e ele sabia que não ia ser fácil. E hoje eu vi algo aqui que eu nunca tinha visto, ainda achei muito interessante, que o Senhor Jesus, ele se agarrou em algo para suportar a cruz. No versículo 2 ele vai dizer, suportou pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Jesus se agarrou nesse versículo. Pelo gozo que lhe estava proposto. Jesus sabia que ia ser difícil fazer a vontade do Pai. Nós sabemos que vai ser difícil fazer a vontade do Pai. Nós sabemos que esse processo de santificação nos faz chorar, nos faz doer, faz a gente às vezes até dar uma reclamada. Mas o Senhor, que Ele diz que os filhos não despreze o Senhor e não desmaeis quando por Ele fores repreendido. Na verdade, toda correção ao presente, quando a gente é corrigido, não parece ser de gozo, senão de tristeza. A gente fica triste quando a gente é corrigido, mas depois produz um fruto pacífico de justiça e nos exercita por ela. Já viu quando a gente às vezes é repreendido, às vezes a gente é exortado pelo Pai, gera em nós uma tristeza, mas depois vem um gozo, vem uma alegria, a gente exercita, não, mas sabe que isso aí é bom para mim, vai ser necessário, eu precisava mudar. Irmãos, voltando aqui no versículo 2, pelo gozo que estava proposto. Sabe que Jesus já estava olhando lá na frente? Nós cristãos precisamos olhar lá na frente, porque senão a gente para. Sabe esse gozo que está proposto para nós dessa vida eterna? A palavra do Senhor diz lá em João 14: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, pois vou para a casa do meu Pai vos preparar lugar, e se eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez para onde eu estiver, e estejais vós também. Sabe esse gozo dessa nova morada, dessa nova casa, desse novo de Filipenses, onde nós teremos um corpo semelhante ao de Jesus, um corpo glorificado, onde não haverá mais pecado, sabe, onde não haverá lá em Apocalipse, que não haverá mais morte, nem choro, nem pranto, porque as primeiras coisas são passadas. Sabe esse gozo que o Senhor tem preparado lá em 2 Coríntios 2:9, que olho não viu, não desceu ao coração do homem. Sabe esse gozo que está preparado, que ainda não desceu ao nosso coração, mas a proposta do Senhor já está declarada, a palavra do Senhor já está pronta, já está tudo preparado. Ele já foi, Ele preparou moradas e Ele vai vir e vai voltar. Sabe esse gozo? Nós precisamos nos agarrar nesse gozo, porque o Senhor Jesus, Ele se agarrou nesse gozo de quando Ele vencesse a cruz, Ele ia vencer a morte e ia nos pegar para Ele de novo. Então Jesus, eu vejo aqui que Ele se agarra nesse gozo. Ele não vê esse tempo de sofrência que Ele ia passar, esse tempo que Ele ia ser cuspido na cruz, que Ele ia ser massacrado na cruz. E nós cristãos às vezes somos perseguidos, somos massacrados, não somos conhecidos nessa terra, somos humilhados muitas das vezes. E o que esperar?
esperar no Senhor, esperar esse gozo, esperar algo que o Senhor tem para nós. E foi isso que Jesus fez. Ele esperou em algo que Ele estava prevendo. E o que nós cristãos hoje estamos prevendo é um céu onde não haverá choro, nem morte, nem pranto, porque as primeiras coisas são passadas. Aleluia. E nós precisamos nos agarrar a isso, porque a vida do cristão, a vida do atleta cristão, ela tem dificuldades, ela tem derrotas. Mas é interessante nós entendermos que Romanos vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe quando você está passando por um processo de massacre, de dor, de estar se sentindo humilhado, jogado lá no fundo do poço? Está cooperando para o bem de você. Quando a gente está passando nesse processo, a gente não entende, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. E nós precisamos entender isso. Quando a minha esposa, na sua primeira gestação, nós perdemos um bebê, e foi um processo bastante difícil, porque a gente estava ali todo envolvido, a gente tinha acabado de se converter, a gente tinha acabado, estava ali naquele avivamento, e esse Deus que pode fazer tudo, que pode fazer todas as coisas, e Ele vai salvar essa criança e vai dar tudo certo. Mas de repente não acontece o que nós esperávamos. Mas o Senhor sempre trazia ao meu coração esse versículo: todas as coisas cooperam para o bem. E eu falava com o Senhor: Senhor, eu não sei porque esse processo. Eu peço ao Senhor que o Senhor dê força para minha esposa, dê graça. Ela ficou tão magoada, tão arrasada, mas o Senhor me deu uma força, uma graça naquele momento. E Ele trazia esse versículo: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu sabia, naquele processo ali, que o Senhor estava nos fortalecendo, Ele estava nos ensinando a confiar nele. E eu sabia que Ele era para a glória dele. E quando a gente tentou ter outro filho, tá o Pedro aí, a bênção, e deu tudo certo, e a gente fez uma apresentação lá na igreja dele, e eu vi naquele dia que o processo que nós tínhamos passado era tudo para a glória do Senhor, era tudo propósito, porque o Senhor, Ele vê com olhos do alto. Então às vezes nós passamos por processos que nós não entendemos, mas grava isso no seu coração: todas as coisas cooperam para o bem. Mas pregador, até as ruins cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo é para a honra, tudo é para a glória do Senhor. Isso nos fortalece, nos dá a graça de buscar mais ao Senhor, de ficar mais perto, de ver que nós somos dependentes e que Ele não faz tudo o que a gente quer, que Ele é o dono, que Ele é quem faz. Ele vê com olhos do alto, Ele vê com olhos que nós não vemos, mas é propósito de santificar a sua vida, é propósito de mostrar para você que você é dependente dEle, é propósito. Todos os nossos sofrimentos são propósitos, todos não, irmãos, alguns são escolhas nossas, mas muitos dos nossos sofrimentos são propósitos para o Senhor nos moldar, para o Senhor nos lapidar, Às vezes, quando o oleiro vai fazer lá o vaso, ele aperta, então às vezes dói. Esse processo de santificação às vezes dói. Essas renúncias que o Senhor, o Espírito Santo começa a nos incomodar, ele dói. E o Senhor faz isso porque Ele quer vasos fortalecidos para a honra, para a glória dEle, vasos preparados para a guerra, porque o Evangelho, irmãos, é guerra. Nós estamos vivendo uma guerra diariamente, com dardos inflamados do inimigo. Nós estamos vivendo uma guerra espiritual, que às vezes nós não percebemos, mas nós vivemos uma guerra espiritual. O inimigo quer nos tirar da presença do Senhor a todo tempo, e nós precisamos lutar, nós precisamos suportar, nós precisamos ser aquele atleta que está disposto a ganhar aquela coroa de qualquer modo.
eu vou ganhar aquela coroa de qualquer modo. Eu vou acordar mais cedo, eu vou orar mais, eu vou jejuar mais, eu vou congregar mais, eu vou para os cultos de ensino, eu vou para o culto de ceia, eu vou colocar Mateus 6:33 na minha vida. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, se nós colocarmos esse versículo nas nossas vidas, muda um tanto de coisa na nossa vida espiritual. Buscai primeiro o reino de Deus. Hoje eu tenho que fazer isso. Mas espera aí, primeiro o reino de Deus. Hoje eu vou lá na igreja, depois eu faço, se der tempo eu faço, se não der eu não faço. Se a gente colocar o reino de Deus em primeiro lugar, as demais coisas vão sendo acrescentadas. Aí muitas das vezes a gente quer colocar as outras coisas em primeiro lugar e deixa o reino para depois. Aí o negócio bagunça, porque a gente não está no preceito da palavra. A gente precisa entender que é a palavra do Criador, não é eu que estou falando. Ele é que está falando. Se você quiser fazer o que é reto, o que é certo, buscar primeiro o reino de Deus. E quando nós buscamos esse reino em primeiro lugar, sabe o que acontece? A nossa vida espiritual, ela começa a deslanchar. Ela começa num aceleramento de santificação. Você começa a ouvir a voz do Espírito Santo. Você começa a ter uma sede de orar. Você começa a ter uma sede de estar dentro da casa do Senhor. E muitas das vezes nós até não queremos vir para a casa do Senhor, mas o Espírito Santo está tão forte em nós que Ele nos diz: se quiser vir após mim, negue a si mesmo, e nega você mesmo de querer estar na sua casa e vai para a casa do Senhor, porque buscar primeiro o reino de Deus. Aí a gente começa a ouvir a voz do Espírito Santo, a gente começa a ser obediente à palavra do Senhor. E é interessante, irmãos, que obediência me fez lembrar aqui de Adão e Eva. Olhem para vocês verem o que é o decreto da palavra. Às vezes nós vemos e lendo a palavra de Deus e a gente lê como um livro normal, mas aqui é poder de Deus. E nós precisamos entender que se a palavra de Deus falou: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, se você fazer isso, as demais coisas vão sendo acrescentadas. O que o texto estava falando? As suas vestimentas vão ser acrescentadas, você vai ter alimento para você comer. Se você buscar primeiro o reino de Deus, faz prova da palavra. Coloque Ele em primeiro lugar para você ver se a sua vida não começa a ter um novo deslanche espiritual. Se o seu aceleramento, se o propósito que o Senhor tem para você não começa a deslanchar. Às vezes nós temos propósito e nossa vida espiritual está numa estagnação, está parada e nós não entendemos por quê. É porque você não colocou Ele em primeiro lugar. E Ele não aceita o segundo lugar, Ele aceita o primeiro. Porque Ele decretou, estamos debaixo de um decreto: buscar primeiro a palavra, o reino de Deus. É um decreto. E nós vemos na vida de Adão e Eva, lá no versículo 2, 16 e 17: de toda árvore comereis livremente, menos do conhecimento do bem e do mal. Nós precisamos entender que desde o início da palavra havia um decreto: não comereis dessa, se comereis certamente morrereis. Havia um decreto, havia uma palavra lançada, havia uma ordem do Senhor. E é interessante que lá em Salmo 111, versículo 10, vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, se você quer ser obediente a Deus, a primeira coisa que você precisa temer a palavra, você precisa temer o que o Senhor fala. E temor, ele significa também ter medo, mas ele significa também ter respeito. Sabe o que nós temos com os nossos pais? Nós temos, quando uma criança, um pai exorta uma criança, ele tem medo. Não faz isso, meu filho, senão você vai apanhar. Ele tem medo, mas ele também tem respeito. O temor também significa respeito. Nós não somos obedientes a Deus por medo, mas por respeito também. E quando Eva e Adão estavam lançados sobre eles essa palavra: não comereis do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles tinham temor, eles não comiam. Mas
de repente eles perderam esse temor e foram desobedientes. E eles perdem o jardim do Éden. Sabe, irmãos, o que me faz pensar? Quer ter santificação, quer ter presença? Restaura isso em você. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Glória a Deus. Se você tem temor de Deus, isso vai gerar em você o quê? Vai gerar obediência. E se você tem temor gerando obediência, sabe o que vai acompanhar? Presença. Aleluia. Eva e Adão tinham temor até certo ponto. Eram obedientes. E a obediência gerava presença. Às vezes nós não estamos entendendo a nossa vida espiritual. Por que não está acontecendo? Por que não está fluindo? Por que os projetos que o Senhor tem para mim não estão fluindo, Senhor? É porque às vezes nós temos perdido o temor, o respeito. Temos deixado de ser obedientes. E quando perdemos o temor, deixamos de ser obedientes, perdemos a presença. Mas se temos temor, buscamos ser obedientes, a presença é garantida. Glória a Deus. Aleluia a Deus. Irmãos, o versículo 3 vai dizer: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Considerai a quem aqui? Considerai Jesus, que teve contradições ali enquanto ele estava na terra. Ele teve pessoas contra ele, tentando derrubar o que ele estava propondo a fazer. E não é diferente das nossas vidas hoje. Temos pessoas contraditórias a nós, ao que nós cremos na palavra do Senhor, a nossa obediência, a nossa santificação, as nossas renúncias. Mas o que Jesus diz: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições, para que não enfraqueçais. Porque se nós demos crédito ao que as pessoas nos falam, que nos mandam parar, que isso não tem nada a ver, esse negócio de ser crente não tem nada a ver, isso pode, isso não tem nada a ver, o que tem? Isso é bobagem, isso é coisa de pastor. Nós desfalecemos o nosso ânimo, nós desanimamos. Então, nós precisamos fazer igual a Jesus. Nós precisamos considerar essas contradições desses pecadores que não entendem o que nós entendemos, que não sabem o que nós queremos, que não vê algo que nós estamos vendo. Nós precisamos desconsiderar o que eles falam e se apoiar na palavra. Foi isso que Jesus fez, porque se ele fosse fazer o que as pessoas estavam dizendo para ele fazer, ele ia conquistar toda Israel, ele ia dominar aqueles romanos lá, ia matar eles, e Israel ia estar reinando. Mas ele contrariou o que eles estavam fazendo. E às vezes nós crentes vamos ter que contrariar o mundo, porque a palavra do Senhor diz: não ameis o mundo nem as coisas que no mundo há, pois aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E isso é necessário, nós precisamos contrariar. Quando a gente vai para o Evangelho, a gente contraria pai, mãe, filhos. Mas é interessante que a palavra do Senhor tem uma promessa sobre isso também, que aquele que perder pai e mãe por amor do meu Evangelho ganhará 100 vezes mais. E é interessante que talvez nós aqui vivemos isso. Nós contrariamos nossos pais, nossos familiares, às vezes por sermos evangélicos, por deixarmos as tradições deles. Nós os contrariamos e nós ganhamos 100 vezes mais. Nós temos irmãos em Cristo Jesus por onde a gente andar. E a palavra do Senhor, ela vai se cumprindo em tudo. Sim, eu quero mostrar algo para você. Talvez você nunca percebeu isso. Eu tenho certeza que você sair lá para São Paulo, você sair lá para Ibiá, você sair lá para Araxá, Deus prepara um lugar para você morar lá na casa do seu irmão lá. Você dormir uma noite lá. Temos irmãos em todo lugar. Tenho certeza que você que é cristão verdadeiro,
Se você estiver em um lugar lá, de repente Deus manda um irmão seu lá em Cristo Jesus, e você ganha 100 vezes mais. Você tem lares por onde passar. Às vezes a gente nunca vivenciou isso, mas nós temos, a palavra garante isso. Nós temos. Às vezes nós não confiamos na palavra. Às vezes nós não confiamos em buscar o reino de Deus e a sua justiça. Às vezes nós não praticamos isso e queremos ganhar o reino, queremos fazer, mas as coisas não fluem, não acontecem, mas é porque a gente não colocou ele ainda em primeiro lugar. E ele precisa ser colocado em primeiro lugar da sua vida. Irmãos, e as contradições desse mundo, o que esse mundo fala, o que os seus amigos, o que os seus colegas falam, isso é bobagem, esse negócio de igreja não está nada a ver, vamos curtir a vida, vamos aproveitar a vida, isso acontece. Mas nós precisamos entender que nós somos um povo. O que significa igreja? É um povo separado, eclésia, um povo chamado para fora. Nós estamos no mundo, mas nós estamos chamados para fora, separado. E esse povo, para viver separado, ele precisa se santificar em meio a esse mundo conturbado, cheio de pecado. E às vezes nós precisamos separar de algumas companhias, porque as más conversações corrompem os bons costumes. Se você quiser fortalecer sua vida espiritual, você precisa estar perto de pessoas que te geram fome de Deus, que falam de Deus. Se você quiser fortalecer sua carne, vai para pessoas que não falam de Deus. Às vezes nós chegamos em um restaurante e a gente nem está com fome, mas a gente começa a ver comida bonita, comida cheirosa, comida gostosa que a gente gosta, e aí de repente a gente já está com fome. E o mesmo acontece no âmbito espiritual. Às vezes a gente chegou aqui na igreja e a gente não estava com fome nenhuma da palavra, mas aí a gente viu homens sedentos pela palavra. Nós vimos homens cheios da palavra de Deus, homens que estão buscando ao Senhor, e isso gerou em nós essa fome, essa sede. Então nós precisamos estar perto de pessoas que têm fome e sede de Deus. Quer se fortalecer espiritual? Começa a vir com os irmãozinhos para a igreja. Às vezes, nós estamos... Hoje eu falei isso lá em Medeiros. Quando Jesus estava aqui na terra, ele chegava cheio de multidões, né? Se falasse que Jesus estivesse aqui hoje, irmãos, no corpo físico que ele esteve há 2025 anos atrás, não ia caber de gente aqui não. A pratinha não ia caber não, ia vir gente de todo lugar, né? Para ver Jesus, para receber os milagres. Mas aí, como ele não está aqui fisicamente, vamos dizer assim, né? Aí as pessoas talvez passem, nossa, que povo bobo, tem só 2 ou 3 ali na oração, irmão, tem só 3 ali no grupo de jovens. Mas é esses que o Senhor tem chamado para fazer a obra dele. O Senhor não olha para as multidões, porque aquela multidão lá de João 6, quando aquela multidão chega, Jesus começa a exortar eles, começa com palavras duras. E o que aquela multidão fez? Foi embora. E aí Jesus ainda diz para os discípulos: se quer ir embora também vai. Aí o Pedro responde: para onde iremos nós, se só tu tem palavras de salvação? Aleluia. Para onde iremos nós, igreja do Senhor, se só Ele tem palavra de salvação? Então, paremos de olhar para a quantidade. Focamos no alvo, que é Jesus. Versículo 4, irmãos. Até onde que o cristão precisa ir para ganhar salvação? Versículo 4 aqui, eu acho que interessante, irmãos. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. A gente voltando lá atrás, a igreja que tinha aceitado, se convertido a Jesus, o que ela queria fazer? Ela queria voltar ao judaísmo, no lugar de cômodo. E nós cristãos, nós estamos no lugar de confronto e não de cômodo. Quer ficar acomodado? Sai da igreja. Enquanto nós buscamos ser cristão, nós somos confrontados mesmo.
E nós precisamos perseverar nisso, porque isso é a palavra de Deus nos deixa claro isso, que isso vai acontecer, que nós vamos ter aflições nesse mundo, mas Ele venceu o mundo e nós também vamos vencer. O que Ele está dizendo aqui? Eu ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Irmãos, até onde que a gente precisa ir pelo Evangelho? O que é esse negócio até o sangue, irmão Diogo? Até onde que os discípulos foram por Jesus? Até a morte. Nós precisamos ir por Jesus até a morte, se preciso for. Lembra que Isaías foi cerrado ao meio? Os discípulos de Cristo alguns foram apedrejados, crucificados de cabeça para baixo. Até onde estes homens foram por Cristo? Até onde você consegue ir por Cristo? A palavra de Deus diz que a gente precisa ir até o sangue. E o que isso significa? A gente precisa ir até a morte. Versículo 14, irmãos: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então nós precisamos seguir a comunhão com os irmãos, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós precisamos buscar essa santificação, ser santo como Ele é santo. Nós precisamos aplicar nas nossas vidas Pedro 2:9. Mas vós sois a geração eleita. Não, Pedro menciona que devemos ser santos em toda a nossa maneira de viver. E nós precisamos nessa santificação. E algo que me chama a atenção no versículo 15, que nós precisamos tomar cuidado com a raiz de amargura. Nós somos pecadores, nós somos falhos, nós somos seres humanos, todos aqui são. E nós precisamos entender que a igreja do Senhor, ela é falha. Todo mundo aqui é falho. Mas nós precisamos entender que nós não podemos deixar essas falhas brotar no nosso coração, gerar em nós sementes de amargura, raízes de amargura. Porque se elas gerarem em nós raízes de amargura, a gente vai começar a contaminar outros irmãos. E ai daquele que fizer isso. Então nós precisamos ter aqui um zelo. Nós precisamos aqui aplicar o versículo onde que Jesus diz que nós precisamos ter coração de criança. É tão bonito quando uma criança briga com a outra. Fica lá emburradinho para um lado, outro para o outro. Passa 5 minutos, vamos brincar. Nós precisamos aprender até com as crianças. Você caiu comigo, mas vamos brincar então. Perdão, irmãos. Nós não podemos deixar as raízes de amarguras que às vezes os irmãos traz aos nossos corações, às vezes sem querer, às vezes intencionalmente. Mas nós precisamos ter esse coração de criança em perdoar, para que a gente esteja limpo. E esse processo, esse coração de criança que você tem aplicado em você, vai acelerar ainda mais o processo de santificação que nós precisamos. E quanto mais esse processo de santificação acelerar, mais frutos nós vamos produzir para a obra do Senhor. Amém, irmãos? Eu agradeço a oportunidade no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus venha abençoar, derramar sobre a casa de cada um de vocês bênçãos, santidade para a igreja do Senhor, força, perseverança, né? Que o Senhor venha derramar sobre cada um.